Bom dia, criança. Seja bem-vindo à nossa escola dominical. E hoje nós vamos entrar a lição número 10. E é chamado Deus prepara um homem. O nosso versículo está em Filipenses 2:13 e diz: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E o propósito é saber que Deus sempre é fiel. É sua palavra. E o propósito é saber que Deus sempre é fiel à sua palavra. Isso leva a sentir que sempre podemos confiar em Deus e agir orando e confiando quando experiências difíceis fizerem parte de nossas vidas. Lembrando que a semana passada nós tínhamos visto de Jacó e toda a sua família foram para o Egito e os descendentes dele, os filhos, para se juntar com José e seus 2 filhos. E lembra que nós tínhamos feito a conta na semana passada, eram 70 pessoas na sua família. Mas lembrando de aulas muito passadas, o que Deus tinha prometido para Abraão e seus descendentes. Lembram dessa promessa? Deus prometeu fazer de Abraão e seus descendentes uma grande nação. E até que Jacó fosse para o Egito, não havia muita gente para formar uma nação. Com 70 pessoas, não é uma nação propriamente dita, né? Será que Deus mudou seus planos para com eles? O que vocês acham? Bom, não. Deus sempre cumpre sua palavra. E com a morte de José e de Jacó, será que também Deus mudou o plano ou continuou cumprindo a sua promessa? Deus prometeu que os descendentes de Abraão seriam uma grande nação. E, portanto, a fim de manter a promessa original feita a Abraão, Deus tomou esse pequeno grupo de 70 pessoas e multiplicou-as em filhos e netos até que elas se tornaram uma nação grande e forte. O livro de Êxodo, que nós estaremos estudando a partir dessa classe para frente, nos conta a história do crescimento dessa grande nação de Israel, de como ela foi guiada pelo Senhor do Egito até Canaã, que era a terra que Deus tinha separado para eles. Então, bora para a nossa lição e continuar a história com essa nação. Então, em Êxodo, lemos que José e todos os seus irmãos morreram. Seus filhos se casaram e tiveram muitos filhos. Esses também se casaram e também tiveram muitos filhos. Cada geração foi se casando e se multiplicando até que o pequeno e faminto grupo inicial de 70 israelitas se tornou incrivelmente forte e ultrapassou o número dos egípcios. Havia tantos israelitas na terra do Egito que, ao subir ao trono um rei que não conhecera José e o que ele tinha feito, começou a temê-los. Olhou à sua volta e disse: Olha só, o número de israelitas é maior do que os egípcios. Eles são mais fortes do que nós. Vamos descobrir um modo de evitar que continuem se multiplicando? Em caso de guerra, eles poderiam se juntar aos nossos inimigos e lutar contra nós. Parte dos planos do rei era o de colocar capatazes sobre os israelitas a fim de tornar o trabalho destes mais difícil. Mas
quanto mais os capatazes oprimiam os israelitas, mais eles cresciam em número e mais forte se tornava. Os egípcios ficaram tão amedrontados que começaram a escravizar a nação de Israel. Tudo faziam para dificultar o seu trabalho. Finalmente, quando esse plano falhou, o rei ordenou às parteiras que ajudavam as mulheres israelitas a terem os seus nenês que matassem todos os meninos que nascessem. Só as meninas é que deveriam ficar com vida. Cada família israelita almejava o nascimento de um menino que continuasse levando o nome e tradições do seu pai. Quando o faraó deu esta ordem de matar os meninos, todas as famílias hebreias se entristeceram, mas não podiam enfrentar o rei. Os soldados do rei cumpriam suas leis e eram tão cruéis quanto o homem a quem serviam. Que esperanças teria uma família israelita quando nascesse um menino? Mas aconteceu uma coisa maravilhosa. Quando as parteiras ouviram falar da lei que mandava matar os meninos, seus corações se entristeceram, porque elas conheciam de Deus de Israel e temiam o Deus de Israel e é possível que elas amavam a Deus e sabiam que ele não queria que ninguém matasse outro ser humano. Elas estavam mais interessadas em obedecer ao Senhor do que em obedecer ao rei. Elas sabiam que poderiam ser presas, espancadas ou mesmo mortas se desobedecessem às leis do Egito, mas elas também sabiam que Deus é capaz de cuidar daqueles que lhe obedecem. E assim, quando os menininhos nasciam, as parteiras cuidavam deles tão bem quanto das meninas. Certo dia, um moço chamado Anrão, da tribo de Levi, casou-se com uma moça chamada Joquebede, também da tribo de Levi. Seu primeiro filhinho foi uma linda menina que recebeu o nome de Miriam. Essa criancinha não estava em perigo, pois era menina e tinha nascido antes da lei assinada pelo rei. O segundo filhinho deles foi um menino chamado Aham, que também estava em segurança, pois nasceu antes da cruel lei de Faraó. Mas, quando Arão completou 3 anos de idade, o rei já tinha assinado a lei que mandava matar todos os meninos que nascessem. Foi nessa ocasião que Arão e Jocabede tiveram um outro filhinho que era excepcionalmente bonito e que eles esconderam durante 3 meses. Joquebede e Arão devem ter falado muitas vezes e muito seriamente a respeito do destino do seu filhinho quando estivesse grande demais para ser escondido. Os soldados do rei estavam em toda parte à procura das criancinhas que não tinham permissão de viver. Se o seu filhinho chorasse ou mesmo risse quando um soldado estivesse passando, ele seria certamente tomado e lançado no rio. Dia após dia, quando a pequena família observava o crescimento do neném, amavam-no cada vez mais, mas começaram também a temer perdê-lo. Joquebede e Arão conheciam ao Senhor, por isso pediram-lhe que lhe mostrasse o que deveriam fazer. Quem é capaz de nos dizer como Deus preservou a vida desse menininho? Vejamos como a Bíblia descreve os acontecimentos que preservaram a vida
deste menino. Êxodo diz: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, que na verdade era seu próprio filho, e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. A semana que vem, nós vamos continuar com a história desse menino, Moisés, que mais tarde seria um grande instrumento nas mãos de Deus, um homem que Deus iria preparar para liberar o seu povo e trazer de volta a Canaã. E isso nós vamos estudar. Então, Deus te abençoe. Um abraço a todos.